Hoje você vai conhecer a história de um dos guerreiros mais leais e corajosos que já lutaram ao lado do rei Davi. Um homem que enfrentou gigantes, liderou batalhas impossíveis e protegeu seu povo com uma fé inabalável. Mas antes de começarmos essa jornada, eu tenho um pedido especial para você: deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você valoriza o meu trabalho. E eu ficarei muito grata. Isso realmente ajuda a divulgar o vídeo e me motiva a criar ainda mais histórias como essa. Belém era uma vila pacata, cercada por colinas suaves e pastagens que se perdiam no horizonte. As manhãs começavam com o canto dos pássaros e o cheiro do pão assado vindo das casas de pedra. Foi nesse cenário tranquilo, quase escondido do mundo, que nasceu Abisai, o primogênito de Zeruia. Sua mãe, forte e decidida, era irmã de Davi, e como ele, carregava nas veias o sangue de uma linhagem marcada pela coragem. Desde muito pequeno, Abisai mostrava um espírito inquieto. Enquanto outras crianças corriam livremente pelos campos, ele observava em silêncio, como se escutasse uma voz que os outros não ouviam. Passava horas sozinho, talhando pedaços de madeira em forma de lanças, mirando pedras em troncos e subindo colinas apenas para treinar o equilíbrio. Zeruia o observava com orgulho e preocupação. Havia algo diferente naquele menino. Um brilho nos olhos que revelava não apenas curiosidade, mas um senso profundo de missão. Seus dois irmãos mais novos, Joabe e Asael, compartilhavam sua energia, mas cada um à sua maneira. Joabe era observador, sempre de sobrancelha franzida e olhar calculista. Asael, leve como o vento, corria mais rápido do que qualquer criança na região. Juntos, eram inseparáveis. Disputavam corridas pelas trilhas, brincavam de guerra com gravetos e riam como se a vida nunca fosse mudar. Mas Abissai sempre voltava mais sério das brincadeiras. Ele não via aquilo apenas como diversão. Para ele, tudo era treinamento. Era como se cada momento da infância estivesse preparando-o para algo maior. Algo que ele ainda não compreendia, mas sentia chegar. À noite, quando o fogo aquecia o interior da casa, Zeruia contava histórias. As palavras dela ganhavam vida nos olhos dos filhos, especialmente quando o nome de Davi surgia. O jovem pastor, o herói da família, aquele que havia enfrentado o gigante Golias com apenas uma funda e uma pedra. Enquanto Asael se admirava da agilidade do tio e Joabe questionava a estratégia por trás da vitória, Abissai permanecia em silêncio, absorvendo cada detalhe como se aquilo fosse um manual de vida. Ele não queria apenas ouvir sobre glória, ele queria merecê-la. E assim, com a mente cheia de imagens de gigantes, exércitos e profecias, ele adormecia com o coração pulsando de expectativa. O tempo passou e as histórias deixaram de ser apenas contos ao redor do fogo. Davi, agora fugitivo, era caçado pelo rei Saul. Mas em vez de se esconder, ele começou a reunir homens. Não eram soldados comuns, mas rejeitados, endividados, aflitos, pessoas que haviam perdido tudo, exceto a coragem. Foi nesse momento que Abissai sentiu que a hora havia chegado. Não foi uma decisão fácil. Deixar Belém, abandonar a segurança da infância, olhar nos olhos da mãe e prometer que voltaria. Mas ele sabia que pertencia àquela missão. Partiu sem glória, sem armas polidas, apenas com o que tinha, sua fé e sua força. Quando encontrou Davi, percebeu que não estava sozinho em sua busca por propósito. Os homens ao redor do tio tinham cicatrizes, marcas de derrotas e olhos que já tinham visto muita dor, mas também havia brilho, o mesmo brilho que ele via nos próprios olhos. Ao lado deles, Abissai começou a se formar, não apenas como guerreiro, mas como alguém que compreendia o valor de lutar por algo maior do que si mesmo. Davi não tratava seus homens como simples soldados. Ele os escutava, os ensinava, os provava. Em uma noite silenciosa nas colinas, surgiu a notícia.
O exército de Saul acampava nas redondezas. Uma oportunidade rara. Davi queria entrar no acampamento inimigo à noite, em silêncio, como sombras entre tendas. Um plano arriscado. Todos hesitaram menos Abisai. Ele se ofereceu na hora. Cruzar o terreno rochoso com o tio foi mais do que um teste de coragem. Foi um mergulho no desconhecido. Quando chegaram perto das tendas, lá estava ele, Saul, dormindo, com a lança fincada ao lado. O coração de Abisai batia forte, mas não de medo. Era um tipo estranho de euforia. Ele olhou para Davi e sussurrou: "Permita-me atravessá-lo com uma só lança. Não precisarei de uma segunda vez." Sua voz era firme, como se o destino do rei inimigo já estivesse selado. Mas Davi ergueu a mão. Não. Aquilo não era o plano de Deus. Abisai recuou. Foi ali que começou a maior transformação de sua vida. Ele compreendeu que bravura não é só ferir, é também saber quando não atacar. Obedeceu sem questionar. E com isso, deu seu primeiro passo rumo a se tornar um verdadeiro líder. O tempo passou, e os dias de fuga ao lado de Davi tornaram-se rotina. A cada nova emboscada, a cada nova vitória, Abisai amadurecia. Seus braços se fortaleciam com o peso da espada. Mas o que realmente crescia era sua clareza de propósito. Ele já não era apenas o sobrinho de Davi, era agora parte da força viva que sustentava o futuro de Israel. Os que lutavam ao lado de Davi começaram a ser chamados de os valentes. Um nome que carregava respeito, mas também exigia sacrifícios. Foi durante uma das campanhas contra os filisteus que Abisai encontrou seu grande momento. Os relatos não são unânimes, mas muitos afirmam que ele se viu cercado por 300 homens soldados inimigos que se erguiam como uma parede viva diante dele. Um cenário desesperador para qualquer guerreiro comum, mas Abisai não era comum. Com a lança em mãos, seus olhos arderam como fogo. Ele não recuou, não hesitou. Avançou como uma tempestade em pleno campo de batalha. Seus movimentos eram precisos, como se cada passo tivesse sido ensaiado por anos. Ele girava, golpeava, desviava e contra-atacava com uma velocidade sobrenatural. Para quem observava de longe, parecia uma dança entre a vida e a morte. Seus inimigos caíam um a um, surpreendidos não só pela força, mas pela determinação com que Abisai lutava. A poeira do chão se misturava ao sangue dos caídos, e o som das espadas era abafado pelos gritos e pelo ritmo feroz do combate. Quando o último inimigo caiu, o campo ficou em silêncio. Os poucos aliados que haviam assistido, boquiabertos, mal podiam acreditar no que viram. Abisai respirava fundo, coberto de suor e sangue, mas de pé. Não buscava aplausos. Não erguia os braços. Apenas olhava ao redor como quem ainda esperava um novo ataque. Foi nesse dia que foi reconhecido como chefe dos 30, os mais leais e ferozes guerreiros do exército de Davi. Mas para ele, aquilo não era um prêmio, era uma responsabilidade. Sabia que cada vitória o levava mais perto de lutas ainda maiores. Não muito tempo depois, surgiu uma ameaça como poucas. Os filisteus, determinados a acabar com Davi de uma vez por todas, trouxeram para o campo de batalha um novo tipo de guerreiro, um descendente dos gigantes, chamado Isbi-Benob. Sua lança era tão pesada que poucos homens podiam sequer levantá-la. Sua armadura reluzia ao sol como uma muralha viva. Onde passava, deixava destruição. Davi, mesmo já com idade avançada, ainda insistia em lutar com seu povo. A alma de pastor que o guiava não permitia que ele ficasse para trás. Mas naquela batalha, o tempo mostrou suas marcas. Davi lutava com valentia, mas seu corpo já não reagia como antes. Isbi-Benob avançou em sua direção como um touro enfurecido. A terra tremia sob seus pés. O rei tentava resistir, mas o peso dos anos o traía. O gigante ergueu a arma para o golpe final. E então um grito.
Um som que cortou o campo como um trovão. Abissai. Ele viu o perigo, sentiu o sangue gelar, e sem pensar correu. Cada segundo parecia uma eternidade. A poeira se erguia com os passos, a lança firme em sua mão. Quando chegou, Isbi-Benob já estava no movimento de ataque. Mas Abissai foi mais rápido. Com um salto preciso e um golpe certeiro, ele atingiu o gigante num ponto vulnerável. A fera grunhiu, desequilibrada, e caiu com um estrondo que sacudiu o chão. O silêncio reinou por um momento. Davi, atônito, olhou para o sobrinho. Havia respeito em seu olhar. Havia gratidão, mas havia também algo mais. A consciência de que o tempo do rei nas batalhas estava se esgotando. Os homens começaram a sussurrar que Davi não deveria mais ir à frente das guerras. Abissai não disse nada, mas sentiu o peso daquela decisão. Ele havia salvado o rei mais de uma vez, mas agora compreendia que proteger alguém também era saber quando dizer: fique. Aquela vitória não trouxe apenas aplausos. Trouxe também um novo senso de responsabilidade. Abissai não era apenas o guerreiro que derrotava exércitos, era o escudo humano de Davi, o defensor da promessa de Deus para Israel. Ele sabia que os dias à frente trariam ainda mais desafios, mas também sabia que estava pronto. Após tantas batalhas vencidas, o grupo de Davi encontrou um breve período de paz em Ziclag, uma cidade que lhes servia como refúgio. Era ali que as famílias se abrigavam, onde os guerreiros finalmente podiam abaixar suas espadas, ouvir as risadas das crianças e sentir o cheiro do pão assando ao entardecer. Abissai também tinha pessoas que amava ali. Embora nunca tivesse sido um homem de muitas palavras, os seus olhos se suavizavam ao ver a vida simples que o cercava. Mas a paz, como tantas vezes em sua jornada, durou pouco. Foi ao retornarem de uma campanha militar que tudo mudou. Quando cruzaram os portões de Ziclag, encontraram apenas silêncio. As casas estavam em ruínas, as portas arrombadas, a cidade deserta. O ar cheirava a fumaça e desespero. Os amalequitas haviam atacado em sua ausência. Não havia corpos. E isso era ainda pior: as mulheres, as crianças, todos tinham sido levados como prisioneiros. Guerreiros endurecidos pelo combate caíram de joelhos. Alguns gritavam, outros choravam. Até Davi, o líder inabalável, cambaleou diante da tragédia. Mas no meio daquele mar de dor e paralisia, Abissai ficou de pé. O fogo da urgência brilhou em seus olhos. Não havia tempo a perder. Cada minuto de lamento era um passo a mais dos amalequitas em direção ao deserto. Com voz firme, ele ajudou a reerguer os homens. Era hora de agir. Davi consultou o Senhor, e a resposta foi clara: persigam, porque vocês vão recuperar tudo. E assim começou uma das jornadas mais difíceis da vida de Abissai. O sol queimava o rosto, a areia castigava os olhos, e o cansaço fazia os pés sangrarem. Muitos guerreiros desfaleceram no caminho, mas Abissai, mesmo exausto, seguia à frente. Seu corpo já gritava por descanso, mas seu espírito não recuava. Para ele, desistir não era uma opção. Ele sabia o que estava em jogo: famílias inteiras, promessas, futuro. Finalmente, ao longe, viram o acampamento dos amalequitas. Os inimigos celebravam, dançavam ao redor das fogueiras, confiantes de que não seriam perseguidos. Abissai não esperou por discursos ou táticas mirabolantes. Com um rugido que parecia vir das entranhas da terra, liderou a carga. Foi um ataque rápido, feroz, incontrolável. Como um leão libertando seus filhotes, Abissai avançava destruindo tudo à sua frente. E pouco a pouco, as famílias foram sendo encontradas, vivas, intactas, chorando de alívio. Mas mesmo diante da vitória, algo inquietava Abissai. No fundo, ele sabia que aquilo era apenas mais um capítulo, que as batalhas verdadeiras nem sempre são travadas com lanças. Às vezes, elas acontecem dentro de casa, dentro do coração.
O tempo passou e com ele vieram novos inimigos dessa vez. Não do lado de fora, mas de dentro. A maior dor de Davi não viria dos filisteus, nem dos amalequitas, mas de seu próprio sangue. Seu filho, Absalão, jovem, bonito, carismático, Absalão ganhou o coração de muitos em Israel e se declarou rei. Foi um golpe profundo no coração de Davi, que se viu obrigado a fugir de Jerusalém. O rei que antes derrubava gigantes agora caminhava com passos pesados, envolto em luto antecipado. Mas ao seu lado, como sempre, estava Abissai. Ele não precisou pensar. Desde o primeiro instante, permaneceu fiel. Para ele, Davi não era apenas um tio ou um rei, era o ungido de Deus. Durante as marchas silenciosas, quando o povo lançava pedras e insultos, como fez o homem chamado Simei, Abissai sentia o sangue ferver. Por que este cão morto amaldiçoa o meu senhor? Deixe-me cortar a cabeça dele agora mesmo, disse, empunhando a espada com fúria. Mas Davi, com sua sabedoria, o impediu. Mais uma vez, Abissai aprendeu que há momentos em que a justiça precisa esperar e que nem toda provocação merece resposta. Enquanto o exército rebelde de Absalão crescia, Davi preparava o contra-ataque, mas ele deu uma ordem que deixou o coração de Abissai dividido. Tratem bem o jovem Absalão, por amor a mim. Como obedecer a isso num campo de guerra? Como proteger o próprio rei, enfrentando o próprio filho do rei? A batalha decisiva aconteceu na floresta de Efraim. O terreno era traiçoeiro, cheio de raízes e galhos baixos. Um lugar onde até os passos mais firmes podiam levar à queda. Abissai liderava uma das divisões ao lado de seu irmão Joabe. Avançaram com determinação, mas no fundo sabiam. Aquela batalha era mais do que física. Era um conflito entre sangue e honra, entre o amor de um pai e a necessidade de proteger o trono. Absalão, em sua fuga, acabou preso pelos cabelos nos galhos de uma árvore. Preso entre o céu e a terra, tornou-se símbolo de uma rebelião suspensa no tempo. Abissai não estava presente no exato momento de sua morte. Essa ação coube a Joabe, implacável como sempre. Mas quando soube, seu coração foi invadido por uma mistura estranha de alívio e tristeza. A revolta havia acabado. O reino estava salvo. Mas o preço foi o choro inconsolável de Davi, que lamentava não a rebelião, mas o filho perdido. Abissai olhou para o rei de longe e entendeu que sua lealdade, mais uma vez, não era feita de vitórias, mas de silêncios. De estar presente quando o mundo desaba, mesmo que não haja nada a dizer. E com isso, ele reafirmava quem era. Um guerreiro não apenas da espada, mas do coração. Mesmo com a morte de Absalão e o retorno de Davi ao trono, a paz ainda parecia um sonho distante. Israel estava ferido, dividido, fragmentado por conflitos internos e lealdades abaladas. Muitos ainda não aceitavam Davi como rei legítimo. E entre esses insurgentes surgiu um novo nome, Seba. Um homem oportunista e ousado que inflamou o povo contra o rei e convocou uma nova rebelião. Para Davi, aquilo era um risco que não podia ser ignorado. O reino mau havia se recuperado da dor. E agora um novo inimigo surgia desta vez, disfarçado de israelita. A ordem foi clara. Seba precisava ser detido. E mais uma vez, foi Abissai quem se apresentou para liderar a missão. Ele reuniu os melhores homens, vestiu sua armadura já marcada por batalhas passadas e partiu. Sua mente estava focada. Ele sabia que cada rebelião era como uma rachadura na muralha. Se não fosse tratada logo, tudo poderia desmoronar. Com precisão quase sobrenatural, Abissai conduziu a perseguição. Dias e noites se passavam com marchas rápidas, decisões firmes e silêncio absoluto nas paradas. Ele não era um comandante de discursos, era um líder de ação. Seba fugiu para uma cidade fortificada, chamada Abel-Bet-Maaca. Escondido atrás de muros altos e portões reforçados,
Acreditava que poderia resistir a qualquer cerco. Mas ele não contava com a determinação de Abissai. Assim que chegou à cidade, Abissai ordenou o cerco. Rampas foram erguidas, arietes preparados, soldados se posicionaram. Ele estava pronto para destruir tudo se fosse necessário. Mas foi então que algo inusitado aconteceu. Uma mulher sábia, forte, destemida apareceu nos muros da cidade e chamou por Abissai. Sua voz era firme. Ela não gritava por medo, mas por entendimento. Queria saber por que Israel destruiria uma cidade inteira por causa de um só homem. Abissai, mesmo com o sangue quente do combate, parou para ouvi-la. Explicou que seu alvo era apenas Seba, não o povo inocente. A resposta da mulher foi direta e corajosa. Espere, daremos a cabeça de Seba em tuas mãos. E cumpriu a promessa. Pouco tempo depois, o rebelde estava morto, e a cidade foi poupada. Abissai olhou para os muros, não com arrogância, mas com respeito. Ele sabia que naquela batalha, a espada havia ficado em segundo plano e a sabedoria havia vencido. Ele voltou para Jerusalém não como destruidor, mas como pacificador, e mais uma vez confirmou que um verdadeiro líder sabe quando lutar e quando ouvir. Enquanto muitos celebravam o fim da rebelião de Seba, Abissai sentia um desconforto crescer em seu peito. Ele havia cumprido a missão, mas não estava sozinho. Seu irmão Joabe também participara da perseguição, e Joabe era um homem de métodos perigosos. Os dois se conheciam desde pequenos, cresceram juntos, lutaram lado a lado, mas agora Abissai via claramente. Seu irmão era tanto uma força quanto um risco. Durante a volta, um novo nome entrou na história: Amasa, que havia sido recentemente nomeado comandante do exército por Davi. Joabe viu nele uma ameaça. Usando de sua astúcia e sangue frio, se aproximou dele com palavras amistosas e o matou com um único golpe, com a espada escondida sob a túnica. A cena foi rápida, mas brutal. O sangue de Amasa tingiu a estrada. Abissai, ao ver o corpo, não disse nada. Mas seus olhos falaram tudo. Ele sabia que aquele tipo de ação, mesmo sob a desculpa de proteger o reino, trazia consequências invisíveis e duradouras. A verdade é que Joabe não obedecia ordens, ele fazia o que achava necessário. Muitas vezes, isso salvava o exército. Outras, criava rachaduras profundas. E Abissai, mesmo amando o irmão, não podia ignorar que havia um abismo crescendo entre justiça e ambição. Mas o tempo não permitia longas reflexões. O reino ainda estava em reconstrução. Os filisteus, velhos inimigos de Israel, voltavam a ameaçar com força renovada. E junto deles surgiam guerreiros lendários descendentes dos gigantes que outrora aterrorizavam o povo. Davi, como sempre, insistia em liderar pessoalmente as batalhas, mesmo com a idade avançada. E Abissai, como sempre, estava lá. Mas agora, não apenas como guerreiro, como alguém que via, com clareza dolorosa, o peso de cada decisão. Ele compreendia que proteger o rei não era apenas erguer a espada contra o inimigo, mas também conter os excessos daqueles dentro do próprio exército. As guerras se tornavam mais complexas, as batalhas internas mais silenciosas. E Abissai, no meio de tudo, permanecia firme, porque ele não lutava por poder, lutava pela promessa de Deus, pela fidelidade, pela verdade. O tempo, implacável, deixava suas marcas no corpo do rei. Davi ainda era corajoso, ainda marchava com seus homens, ainda sonhava em proteger Israel como nos primeiros dias, mas seus cabelos agora eram grisalhos e seus passos mais lentos. Os gigantes, porém, pareciam não envelhecer. Pelo contrário, a nova geração de guerreiros filisteus trazia descendentes dos antigos colossos, herdeiros do terror que um dia Golias impôs sobre o povo de Deus. Um desses gigantes,
ainda mais feroz e monstruoso, surgiu no campo de batalha como uma força da natureza. Seu nome não era lembrado pelos cronistas, mas sua presença não era facilmente esquecida. Era como uma montanha em movimento, empunhando uma arma tão pesada que dois homens não seriam capazes de erguê-la. Davi, como sempre, estava no centro da luta. Era mais do que uma escolha, era sua identidade. Ele não sabia governar de longe e precisava estar ali, entre seus soldados, compartilhando a poeira, o sangue, o risco. Mas naquela batalha, seu corpo o traiu. O gigante avançou contra o rei com velocidade surpreendente. Davi tentou reagir, mas estava exausto, vulnerável. E então, como em tantas outras vezes, Abisai viu. Tudo ao redor parecia desacelerar. O campo de batalha, os gritos, o aço cruzando o ar, tudo ficou distante. O olhar de Abisai fixou-se na cena, e seu corpo reagiu antes que o pensamento chegasse. Ele correu. Seu grito cortou o caos. A espada em sua mão parecia parte de seu próprio corpo. Ele se jogou entre o gigante e o rei com uma precisão que o tempo jamais conseguiria apagar. O combate foi breve, mas feroz. O gigante, confiante, tentou esmagá-lo. Mas Abisai, como tantas vezes antes, foi mais rápido. Encontrou uma brecha, uma falha mínima na armadura do inimigo e golpeou com força suficiente para derrubar a montanha. O corpo do colosso caiu com um estrondo, levantando poeira e silêncio. Os guerreiros ao redor não sabiam se celebravam ou se choravam, porque naquela vitória havia uma verdade impossível de ignorar. Davi já não podia mais estar ali. Abisai, ofegante, olhou para o rei com respeito e tristeza. Pela primeira vez, muitos perceberam que o tempo dos heróis estava chegando ao fim. Mas Abisai ainda permanecia. Ainda forte, ainda alerta. Depois daquele dia, Davi não liderou mais batalhas. Foi protegido, mantido longe da linha de frente por ordem de seus homens, uma ordem nascida do amor, da reverência e da dura realidade. O rei, que havia começado como um pastor com uma funda nas mãos, agora governava em paz, mas não sem cicatrizes. E Abisai, o guerreiro incansável, já não empunhava sua espada com tanta frequência, mas sua presença continuava sendo uma fortaleza. Ele era o líder dos 30, os guerreiros de elite que carregavam nas costas o peso das batalhas e a honra do reino. A cada decisão estratégica, a cada nova ameaça, a figura de Abisai impunha respeito. Ele já não precisava lutar em todo o combate, porque sua história falava mais alto do que qualquer espada. Contudo, no coração de Abisai havia inquietação. Ele sabia que Davi não governaria para sempre. Sabia que a sucessão do trono traria instabilidade, lutas silenciosas, perigos não anunciados. E por isso, mesmo nos dias de paz, ele permanecia atento. Observava, analisava, preparava o terreno para o que viria. Pouco se sabe sobre os últimos dias de Abisai. As Escrituras não narram sua morte, e talvez isso seja simbólico. Talvez Deus tenha deixado seu fim em silêncio para que sua vida gritasse ainda mais forte. Abisai não buscava glória, não desejava aplausos, não ergueu templos em seu nome. Seu legado foi outro, foi servir, proteger, ser fiel até o fim. E até hoje, seu nome ecoa como exemplo de lealdade inquebrantável. A cada batalha enfrentada, a cada gigante derrotado, ele nos ensina que não se trata apenas de vencer, mas de por quem você está lutando. Que não basta ter força, é preciso ter propósito. E que a verdadeira grandeza não está nos títulos, mas no silêncio de quem age quando ninguém vê. A história de Abisai não termina com um trono, nem com uma coroa. Termina com pegadas profundas deixadas nos campos de batalha do coração humano. Pegadas de coragem, honra e fé. E essas pegadas ainda hoje nos mostram o caminho.
A vida de Abissai nos mostra que não é preciso ser rei para ser inesquecível. Ele não foi coroado, não buscou glória pessoal, mas marcou a história com sua fidelidade, coragem e senso de dever. Em tempos de traições, ele permaneceu firme. Em batalhas quase perdidas, ele se levantou como um leão. E mesmo no silêncio dos seus últimos dias, sua presença continuava sendo um farol para os que vinham depois. A história de Abissai é um lembrete poderoso de que o verdadeiro herói é aquele que serve, que protege, que acredita mesmo quando ninguém mais acredita. Se essa história tocou seu coração, se te inspirou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso valoriza muito o nosso trabalho e nos motiva a continuar trazendo histórias que alimentam a fé e fortalecem a alma. Até a próxima!